Olá, eu sou o Felipe e irei dar uma aula sobre trabalho. Então, normalmente quando se fala em trabalho, as pessoas elas já pensam no trabalho de ir trabalhar, exercer uma profissão, e isso não tem nada a ver com o conceito físico, né? E no conceito da física, o trabalho é diferente. Então, o que é o trabalho na física? Temos aqui a definição, que é quando um conjunto de forças é aplicado sobre um determinado objeto e provoca ou cessa seu deslocamento, ou causa deformação nele. Por exemplo, o comprimento de uma mola. Temos aqui um bloco, uma mola, e ele está normal aqui, está em seu estado natural. Se eu puxar essa mola, a força elástica ela vai fazer uma força para que ela volte esse deslocamento que ela realizou. Então, aqui iremos realizar um trabalho. Quando a força elástica vai trazer o bloco de volta para chegar ao seu estado natural, e ela vai realizar um deslocamento no mesmo sentido. Então temos aqui um exemplo de um trabalho motor, que é um trabalho positivo, que logo irei explicar isso melhor. Então, trabalhando mais a questão do que é o trabalho, temos que o trabalho da força de uma força constante que forma com o deslocamento de um ângulo. Temos aqui, ó, nesse bloco, nessa figura aqui, temos F, uma força, e temos aqui embaixo um deslocamento. Eu irei colocar aqui um deslocamento. Um vetor de deslocamento. Então, temos que o ângulo entre esses dois vetores vai ser representado por esse cosseno de θ. E por causa desse ângulo, você consegue ter casos particulares. Então, temos que o teu trabalho realizado, F é a força aplicada no corpo, e D é o deslocamento realizado pelo trabalho realizado. E esse cosseno é representado por este ângulo aqui, porque ele entre F, que é a força, e D, o deslocamento. Onde temos que ter o trabalho, representado por Joule, ou J, F, a força, representada por Newton, ou N, e D é a distância realizada pelo trabalho, que é representado por metros, ou M. Novamente, o ângulo do cosseno do ângulo, que é o cosseno de θ, ele é representado entre esses dois vetores, o vetor de força e o vetor de deslocamento, que dependendo de como esteja, ele pode ter três situações, que vamos ver agora. Então, que são os casos particulares, que analisando essa equação, que é a equação 1, é possível tirar algumas considerações. Como assim? Só quando iremos analisar o cosseno de θ, podemos tirar algumas conclusões. Que quando o cosseno dele for entre 0 e 90, ele vai ser um valor positivo. Porque se você for lá e ver que o cosseno no círculo trigonométrico, que o cosseno de 0 é 1, e o cosseno menor que 90 é positivo ainda. Então, podemos concluir algo aqui já, que se o cosseno for menor ou igual a 0 ou menor que 90 graus, então temos que o cosseno de θ ele é positivo. E o trabalho tem valor positivo, ou seja, a força realiza um trabalho motor, onde favorece o deslocamento. Como assim? É quando o vetor de força e o vetor de deslocamento, vou botar aqui, mas não seria necessariamente isso não. Pronto, vou apagar e vou repetir de novo. Seria quando o vetor de força e o vetor de deslocamento
entre eles o ângulo fosse menor que 90, igual a zero, maior ou igual a zero, ou menor que 90. Se for um ângulo entre esse, ele realiza um trabalho motor. E analisando essa situação aqui desse gráfico que eu peguei para dar um exemplo, temos o que? Uma corda que está sendo aplicada a força-peso, que tem uma força resultante de tração, que vai arrastar o bloco. Então temos que vai ter uma força para cá, vou ter uma força para cá, e vamos ter que ele também vai se deslocar para cá, no mesmo sentido, e não vai ter nenhum ângulo. Então temos aqui que o cosseno de zero é 1. Então temos que ele vai realizar um trabalho motor. Pronto. Iremos analisar agora o segundo caso. Analisando novamente a equação, temos que se o ângulo ele for igual a 90, o cosseno de 90 no círculo trigonométrico é igual a zero. Então, cosseno de θ é igual a zero e o trabalho efetivado pela força é nulo. Se o cosseno de θ, que é 90, é zero, então tudo isso aqui vai ser zero, multiplicado por zero, igual a zero. Então, o trabalho realizado é nulo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a força não vai interferir no movimento. Temos aqui um cara carregando uma mala. Ele está aplicando uma força aqui para sustentar a mala. E ele está realizando um deslocamento para cá. Então temos aqui um ângulo de 90, como é citado. Um ângulo de 90, cosseno de 90 é igual a zero. Logo, o trabalho é zero. Por exemplo, temos outros casos semelhantes também a esse, que quando o ângulo ele for 90, o trabalho ele vai ser nulo. Repetindo novamente, a força não vai interferir no movimento. Então, analisamos aqui o terceiro caso, já é possível tirar outra consideração. Qual seria ela? Temos aqui, se o ângulo ele é menor que 90, não, maior que 90, menor ou igual que 180, então o valor ele vai ser negativo. Se você for lá no círculo trigonométrico e observar isso, você vai ver que o ângulo ele vai ser negativo, que o cosseno do ângulo ele vai ser negativo. Ou seja, a força realiza um trabalho oposto ao deslocamento. Temos o quê? Temos que este avião ele está se deslocando em um sentido e temos a força se deslocando em outro sentido. Aqui vai formar um ângulo de 180. E como já está falando aqui, a força está realizando um trabalho oposto ao deslocamento. A força está em um sentido, então o deslocamento vai estar no sentido oposto. Logo, o trabalho ele tem valor negativo. Então, aqui agora é o seguinte. Temos que o trabalho é realizado por uma força variável. Como assim? Temos um gráfico aqui e quando essa força ela vai variando a partir do deslocamento, temos o gráfico da força da função em relação ao deslocamento. E a partir do momento que a força ela vai variando, você pode ter o cálculo do trabalho realizado fazendo o cálculo da área do gráfico. Temos aqui três figuras, podemos dividir em três figuras e fazer o cálculo cada uma das três e depois somar, porque eu irei explicar agora. O trabalho realizado por uma força variável pode ser resolvido da seguinte forma: o valor do trabalho realizado por uma força que produz deslocamento é o valor da área sobre a curva
diagrama da intensidade da força pelo deslocamento. Ou seja, temos aqui a base e aqui a altura. Como isso aqui tem uma altura, duas alturas, você faz a média e multiplica pela base. Logo você vai ter a área, que essa área é igual ao trabalho realizado. Então você pode dividir em 3 partes e calcular o trabalho realizado por essa figura em 3 partes e somar as 3, como já está falando aqui. A área da base da figura é o trabalho onde podemos calcular e representar. Ter o trabalho, a área, que é a força pelo deslocamento. Quando um corpo está sob ação de N forças, como assim N forças? Eu não sei quantas forças ele está sob ação. Então podemos fazer o quê? A gente pega e faz a soma de cada força para ter o trabalho total realizado no corpo. Como está aqui, quando um corpo está sob ação de N forças, podemos realizar N trabalhos e assim podemos definir que o trabalho total realizado pelo corpo é a soma dos trabalhos realizados por cada N força. Ou seja, temos o T total, que é igual a T1 mais T2, T3, T4 e por aí vai. Temos aqui outro caso, né? Que aquele caso foi o caso da figura. Irei entrar em mais específico agora. Não vou repetir porque é o mesmo texto. Então temos o que? F1, F2, F3, F4 e um deslocamento. Você vai calcular trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, trabalho 4, tudo em relação ao deslocamento, ao sentido do deslocamento. E você vai e faz o cálculo total. Então, eu deixei aqui agora uma lista de exercícios. Vocês irão... Eu vou desativar a câmera. Vocês irão tirar uma print e vão tentar resolver. Tirar uma print, pausar, ou tentar resolver da forma que você achar melhor. Vou desativar a câmera e você vai ter a chance de tirar uma print, se você quiser. Então, eu quero que vocês resolvam essas questões. E tenha outra... Eu fiz outro vídeo de resolução de exercícios que são semelhantes a esse. Se vocês não conseguirem resolver esses 5 exercícios, vocês entram em contato ou comigo ou com o professor Nerivaldo. Agradeço a atenção e tchau.